Ela mentiu que tinha câncer para ganhar uma vaquinha. Sempre acreditei que a gente conhece de verdade uma pessoa nas situações mais difíceis. E, olha, eu demorei para perceber o tamanho da mentira que estava sendo jogada na minha cara todos os dias. A vida tem dessas, né? Quando você acha que está cercada de gente de confiança, a decepção vem de quem você menos espera. Eu conheci a Laís na faculdade. Desde o primeiro período, ela se destacou. Bonita, simpática, daquelas que todo mundo quer por perto. E não era só aparência, não. Ela tinha aquele jeito acolhedor, aquela risada fácil que parecia aliviar qualquer tensão. E, claro, eu me aproximei. Não dava para ser diferente. A gente virou praticamente unha e carne. Nos primeiros semestres, nossa vida girava em torno de trabalhos, provas e algumas saídas para desestressar. Mas, lá pro quarto período, as coisas começaram a mudar. Laís apareceu mais abatida, faltando em algumas aulas, e sempre com aquela desculpa de estar passando por uns problemas de saúde. No começo, não parecia nada sério. Uma dor aqui, um mal-estar ali. Até que, um dia, ela me chamou para conversar, com aquele olhar que eu nunca vou esquecer. Sentamos num dos bancos do campus e ela começou a chorar. Disse que tinha ido ao médico, feito uns exames e recebeu um diagnóstico devastador: câncer. Naquele momento, meu chão simplesmente sumiu. Eu não sabia o que dizer, só consegui abraçar ela e chorar junto. Ela contou que era um tipo raro, agressivo e que o tratamento seria caríssimo. Que o plano não cobria tudo e que a família estava passando por dificuldades. A notícia se espalhou rápido. A faculdade inteira se mobilizou. Professores, colegas, até gente de outros cursos começou a se envolver. Criaram uma vaquinha online, organizaram eventos beneficentes, e eu estava ali, junto, fazendo tudo o que podia. Compartilhava nas redes, ajudava a vender rifas, organizava bazares. E a cada postagem que ela fazia, com aquelas fotos no hospital, careca, segurando plaquinhas de força e esperança, meu coração apertava mais. Só que, aos poucos, algumas coisas começaram a me incomodar. Não era algo fácil de explicar, eram detalhes, pequenas incoerências que só quem estava muito perto percebia. Às vezes, ela dizia que estava no hospital, mas as mensagens respondiam na hora, como se nada estivesse acontecendo. Em outros momentos, ela parecia sumida, para depois voltar dizendo que tinha tido uma crise, mas sem nenhum sinal físico de que tinha passado mal. Teve um dia que me marcou muito. A gente tinha combinado de se encontrar para ela me passar umas coisas do bazar. Ela disse que estava no meio de uma sessão de quimioterapia, então não ia conseguir. Até aí, tudo bem, né? Só que, no mesmo dia, horas depois, eu vi uma foto nos stories de uma amiga em comum. Era num bar, e quem estava lá? Laís. Inteira, sorrindo, sem lenço na cabeça, sem cara de quem estava passando por um tratamento tão pesado. Fiquei paralisada. Olhei aquela foto várias vezes, tentando achar uma explicação plausível. Será que era antiga? Será que ela estava tentando disfarçar a tristeza? Só que quando fui confrontar, ela me respondeu com uma naturalidade assustadora. Disse que aquela foto era de um momento raro, que precisava viver, se distrair, esquecer um pouco da dor. Na hora, até aceitei. Me senti até meio culpada por duvidar. Afinal, quem sou eu para julgar como alguém lida com uma doença tão cruel? Só que essa foi só a primeira rachadura no castelo de vidro que ela construiu. E, dali para frente, cada detalhe ia começar a fazer muito mais sentido, e não do jeito que eu imaginava. Depois daquele episódio da foto no bar, eu comecei a prestar mais atenção. Sabe quando algo simplesmente não encaixa, mas você tenta empurrar para não aceitar? Era exatamente assim que eu me sentia. Não queria acreditar que uma pessoa que eu considerava tanto pudesse estar mentindo. Só que, quanto mais eu observava, mais as peças pareciam estar fora do lugar. Laís, de uma hora para outra, estava sempre muito bem disposta. Não parecia alguém que estava enfrentando sessões de quimioterapia tão pesadas como dizia. As unhas estavam perfeitas, cabelo, bem, ela estava careca nas fotos, mas, pessoalmente, usava lenços e perucas tão bem feitos que era difícil saber se era de verdade ou não. E, claro, eu nunca questionei. Pelo menos, não no começo. Até que veio uma situação que acendeu um alerta enorme. Tínhamos combinado de fazer uma live de arrecadação. Era um sábado à noite, e ela tinha se comprometido a participar junto comigo e com mais 2 colegas. Naquele dia, ela simplesmente sumiu. Não atendia, não respondia. A justificativa veio só no dia seguinte.
disse que tinha tido uma reação muito forte da última sessão e que precisou ser internada às pressas. Aquilo me deixou preocupada, lógico. Fui até o hospital que ela mencionou. Queria ver como ela estava, levar um presente, oferecer apoio, fazer qualquer coisa. Só que, quando cheguei na recepção e perguntei pelo nome dela, a atendente fez uma cara confusa. Conferiu no sistema e respondeu: Seca, não consta nenhuma paciente com esse nome internada aqui. Senti meu estômago gelar. Na hora, pensei que talvez ela tivesse me passado o hospital errado, que estivesse em outro lugar, ou que, sei lá, tivessem digitado errado. Mandei mensagem para ela, liguei, mas ela só respondeu horas depois, dizendo que tinha sido transferida às pressas para outro hospital, em outra cidade. Detalhe: isso nunca tinha sido mencionado antes. A partir desse dia, a pulga atrás da orelha virou um elefante. Comecei a conversar com outras pessoas próximas, discretamente, para não parecer que eu estava fofocando ou criando intriga. E, para minha surpresa, eu não era a única desconfiada. Uma colega do nosso curso comentou que tinha reparado que, nos dias em que Laís dizia estar em tratamento, ela estava ativa no aplicativo de encontros. E não era pouco, não. Várias conversas, encontros marcados, tudo rolando normalmente. Outro colega mencionou que tentou ajudar com uma doação maior e pediu os dados bancários, mas Laís insistiu que o dinheiro fosse enviado para a conta de uma prima dela. Quando ele perguntou o motivo, ela desconversou, disse que era por questões de segurança, que estava com problemas no banco, aquele papo todo meio furado. As dúvidas começaram a virar certezas quando uma professora, que estava ajudando bastante na campanha, pediu os laudos médicos para validar algumas informações, principalmente porque uma ONG se interessou em ajudar. E aí, claro, veio a desculpa de que os documentos estavam com o médico, que ela não conseguia pegar, que o consultório estava fechado, sempre tinha uma desculpa nova. Mesmo desconfiando, eu tentava me segurar. Afinal, era uma acusação muito séria. Errar nesse tipo de coisa seria cruel demais. Só que, quando a mentira começa a desmoronar, não tem quem segure. E o próximo acontecimento foi simplesmente a gota d'água. Algo que não deixou mais espaço para dúvida nenhuma. E, nesse momento, percebi que estava lidando com alguém muito mais frio e calculista do que eu jamais poderia imaginar. Depois daquela sequência de mentiras, eu sabia que precisava tomar uma atitude. Mas, sinceramente, eu ainda estava tentando me convencer de que talvez fosse tudo um grande mal-entendido. Até que, numa sexta-feira, algo completamente inesperado aconteceu. Estava rolando um evento na faculdade, uma feirinha solidária organizada justamente para arrecadar mais dinheiro para ajudar a Laís. Era coisa linda de se ver, todo mundo colaborando, levando comida, roupas para vender, artesanatos, tudo para conseguir mais fundos. E, claro, Laís confirmou presença. Disse que ia passar lá rapidinho porque, segundo ela, estava se sentindo muito fraca da última quimio. E ela apareceu. Só que, não era exatamente como alguém que estava no meio de um tratamento pesado contra o câncer. Ela estava impecável. Cabelo. Sim, cabelo. Longo, escovado, com mechas novas, maquiagem perfeita, unhas feitas. E quando alguém comentou, meio sem jeito, nossa, achei que você tivesse perdido o cabelo, ela soltou, na maior cara de pau, que estava usando uma peruca de altíssima qualidade que tinha ganhado de uma amiga de São Paulo. Até aí, vá lá, poderia ser verdade. Só que o clima começou a ficar estranho. Uma das meninas do nosso grupo, que é estagiária de enfermagem, puxou papo com ela, bem empolgada, perguntando sobre os detalhes do tratamento, quais quimioterápicos ela estava usando, como estava lidando com os efeitos colaterais. E Laís gaguejava. Se embolava inteira para responder. Falava de uns nomes de medicamentos que nem existem, misturava protocolos de tratamento como quem lê qualquer coisa na internet e tenta fingir que entende. Mas o ápice, o que realmente fez tudo desmoronar, foi quando um cara, que ninguém conhecia direito, mas que estava ali comprando umas coisas na feirinha, olhou para ela, fez uma cara meio surpresa e soltou alto, na frente de todo mundo. Ué, você não é a garota que estava ontem na balada X? E ainda completou, estava lá dançando que nem louca, bebendo, sem lenço, sem peruca, sem nada. Você é a Laís, né? O silêncio que ficou ali parecia que dava para cortar com uma faca. Laís congelou. Tentou rir, disfarçar, falou que devia ser alguém parecida, que ela jamais pesaria em uma balada nessas condições. Só que o cara, sem entender o climão, ainda sacou o celular e falou: Não, peraí. Eu tenho até vídeo. Tá aqui, ó. E começou a procurar na galeria.
Na hora, ela se levantou tão rápido que derrubou a cadeira, pegou as coisas dela e saiu quase correndo, dizendo que estava passando mal. Só que, claro, ninguém acreditou mais. O burburinho começou ali mesmo. As pessoas se olhavam, cochichavam, umas indignadas, outras em choque. E, pouco tempo depois, o vídeo chegou nos grupos. Era ela. Sem sombra de dúvida. Dançando, bebendo, se divertindo, como qualquer pessoa saudável faria. Sem lenço, sem peruca, sem nada que sugerisse que ela estivesse doente. Foi como se uma ficha enorme tivesse caído para todo mundo ao mesmo tempo. E o sentimento era o mesmo: revolta. Afinal, quanta gente tinha doado dinheiro, organizado eventos, feito campanhas, mobilizado conhecidos, tudo por empatia. E, de repente, perceber que tinha sido enganado assim, de forma tão descarada, foi simplesmente revoltante. A partir daquele dia, não dava mais para fingir que não estava acontecendo. A máscara da Laís tinha começado a cair, e quem achou que ela ia assumir tudo, se enganou. O que ela fez depois foi ainda mais absurdo. Depois daquela exposição na feirinha, a Laís sumiu por alguns dias. Todo mundo ficou de olho, esperando uma explicação, uma desculpa, algo que fizesse sentido, mas nada disso veio. Pelo contrário, ela resolveu se esconder atrás do silêncio, apagou perfis nas redes sociais, bloqueou quase todo mundo que cobrava alguma posição. Parecia que ela estava fugindo mesmo da situação. Só que não durou muito. Algumas semanas depois, começaram a surgir rumores ainda mais estranhos. Ela teria montado um esquema com algumas pessoas da cidade para continuar a vaquinha, mas dessa vez, de forma mais secreta, em grupos fechados no WhatsApp. Pelo que se falava, ela queria continuar arrecadando dinheiro para tratamento, mas agora em quantias menores e com justificativas diferentes, tipo ajuda para exames, custo de deslocamento ou cobrir despesas de alimentação especial. Tudo isso, claro, para não levantar tanto suspeita. Eu mesma recebi umas mensagens estranhas, de gente pedindo ajuda para contribuir. Tinha gente de longe, que nem me conhecia, doando sem questionar porque acreditava na história do câncer. Era desesperador pensar que, enquanto muita gente lutava contra essa doença de verdade, com sofrimento, hospital, remédios caros, Laís estava ali, se aproveitando da boa-fé de todos. Foi quando eu decidi que não podia deixar isso assim. Comecei a juntar provas, prints das mensagens, vídeos, conversas com quem tinha presenciado as cenas da balada. Também falei com alguns médicos e especialistas, que me ajudaram a entender mais sobre os sintomas e tratamentos do câncer, para poder confrontar as mentiras com fatos científicos. No grupo da faculdade, comecei a postar informações verdadeiras, artigos, depoimentos de pacientes reais, para abrir os olhos de quem ainda estava duvidando. E, aos poucos, as pessoas começaram a ver a verdade. Não era questão de ser cruel, era só a necessidade de acabar com aquela farsa que estava machucando todo mundo. O que me chocou mesmo foi o quanto essa situação mexeu com todo mundo. Teve gente que passou mal, chorou, se sentiu traída, com raiva. Outros ficaram com vergonha de terem ajudado sem verificar. Mas o pior era saber que a Laís estava ali, fingindo que nada tinha acontecido, achando que ia se safar de tudo. A sensação era essa: ela tinha usado a doença das outras pessoas para se dar bem, para ganhar dinheiro e atenção. E isso não tem perdão. Com as provas na mão, decidi que era hora de confrontar a Laís de vez. Não podia continuar naquela situação onde ela só se escondia, deixando um rastro de mágoa e mentiras. Marquei um encontro numa cafeteria da cidade, um lugar público onde não tinha como ela fugir ou inventar desculpas. Queria que tudo ficasse claro, na cara dela. Quando cheguei, ela parecia nervosa, o sorriso falso tentando esconder o desconforto. Sem rodeios, joguei na mesa as mensagens, os vídeos e os prints das conversas. Perguntei como ela podia fazer aquilo, se aproveitando da dor dos outros, enganando tanta gente que acreditou nela de verdade. Ela ficou muda no começo, depois tentou desviar o assunto, dizendo que tudo não passava de mal-entendido, que a campanha era para um problema de saúde e que ela não tinha culpa se as pessoas interpretaram errado. Cheguei a sentir um misto de raiva e pena. Raiva pelo que ela tinha feito, pena por perceber que ela não tinha nenhum remorso real. Contei também tudo o que eu sabia sobre o impacto emocional que a mentira dela tinha causado. Que tinha gente doente de verdade sofrendo ali, e que ela tinha jogado tudo no lixo por ganância. Foi quando ela caiu na verdade, não chorou, não pediu desculpas, só baixou a cabeça e disse que tinha errado, que não esperava que fosse chegar tão longe. Mas errar assim, para mim, não é erro. É escolha. Ela escolheu enganar, manipular e ferir pessoas. E o pior, escolheu continuar tentando se aproveitar,
mesmo depois de tudo. A partir desse dia, comecei a espalhar a verdade, conversar com a galera da faculdade, os vizinhos, até com a polícia, porque fraude e estelionato não são brincadeira. O caso ganhou repercussão e Laís teve que lidar com as consequências legais, além do desgaste social. Perdeu amizades, respeito e credibilidade. Mesmo assim, o mais importante para mim foi ter conseguido trazer um pouco de justiça para quem tinha sido enganado. Porque doença, sofrimento e solidariedade não são brincadeira. E quem tenta usar isso para benefício próprio tem que saber que vai ser descoberto. Depois que a verdade veio à tona, Laís mudou completamente. Antes tão cheia de segundas intenções, ela passou a evitar contato, sumiu das redes sociais e se isolou. Parece que, finalmente, ela entendeu que não dava mais para fingir. Mas o estrago que ela causou já estava feito, e foi muito além das vaquinhas e da mentira do câncer. Muita gente que acreditou na história dela, que doou tempo, dinheiro e até apoio emocional, ficou arrasada. Algumas pessoas chegaram a tentar ajudar diretamente, oferecendo transporte para consultas, remédios, até mesmo comida. E tudo isso por uma mentira fabricada, um sofrimento que não existia. Eu vi amigos e amigas ficando em choque ao descobrirem a verdade, como se tivessem sido traídos no mais profundo da confiança. Foi difícil acompanhar esse desfecho, mas também foi um aprendizado gigante. Percebi como é fácil manipular a boa vontade das pessoas quando elas estão vulneráveis. Isso me fez pensar muito sobre o tipo de pessoa que eu quero ter por perto e, principalmente, sobre como confiar nas pessoas certas. Além disso, participei de algumas rodas de conversa sobre solidariedade e prevenção de golpes, levando minha experiência para alertar outras pessoas. Vi que isso podia servir de exemplo, para que ninguém mais passasse pelo que eu e tantos outros passamos por causa da mentira dela. Ainda hoje, quando alguém menciona o nome da Laís, o clima fica pesado. Foi uma lição dura, mas necessária, e eu aprendi que nem todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quem brinca com a dor alheia para benefício próprio. Com o tempo, Laís tentou refazer a vida, mas o passado não a deixou em paz. A mentira do câncer se tornou uma mancha que ninguém esquece, e o que era para ser um pedido de ajuda se transformou numa história de traição e engano. As pessoas que um dia a apoiaram agora se afastaram, e os amigos que ela tentou enganar nem sequer a querem por perto. Eu, por outro lado, aprendi a ser mais cautelosa, mais observadora. Essa experiência me abriu os olhos para o que realmente importa, a sinceridade e o respeito ao próximo. Nunca mais deixei ninguém usar uma história triste para ganhar vantagem em cima de mim. Também me tornei mais firme em dizer não quando sinto que algo não está certo, e aprendi que ajudar é importante, mas com consciência e, sempre que possível, com provas. Foi doloroso, mas foi um amadurecimento que me salvou de outras situações difíceis. Hoje, mesmo sabendo que Laís está tentando se reerguer, eu sigo minha vida focada em pessoas que me valorizam pelo que sou, e não pelas histórias que conto ou pelos favores que faço. Quem mente e manipula o sofrimento alheio não merece espaço na minha vida. E assim termina essa história, que me mostrou o lado sombrio da solidariedade, mas também me ensinou a valorizar ainda mais a honestidade e o carinho verdadeiro. Porque, no fim, a verdade sempre aparece, e quem tem caráter nunca precisa inventar desculpas para pedir ajuda. Se inscreve e ativa o sininho para mais.